Olha, se por aí tem parecido que todo aplicativo e site agora está pedindo uma confirmação de idade, não é só impressão, viu? De plataformas de jogos a redes sociais, essa mudança está acontecendo para valer. Mas por que essa virada de chave agora? E como é que essa tecnologia sabe, ou pelo menos tenta adivinhar, a idade de quem está online? Vamos entender o que está por trás disso. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. O que aconteceu para que, de repente, tantas empresas digitais precisassem saber a idade das pessoas? Isso não é por acaso não, hein? A resposta começa com uma preocupação que está cada vez maior e mais séria, e que está forçando uma grande mudança no mundo digital. Ok, então vamos lá. A verdade é que essa onda toda de verificação não surgiu do nada. Ela é uma resposta direta a um problema bem grave que cresceu quieto por muito tempo: a segurança de crianças e adolescentes na internet. E a pressão para fazer alguma coisa se tornou simplesmente impossível de ignorar. O que está movendo tudo isso, no fundo, é a proteção dos mais jovens. Com o aumento de casos de exposição infantil em plataformas super populares como Roblox, Discord e YouTube, ficou claro que era preciso criar barreiras. O objetivo é bem direto: limitar o acesso a conteúdos e ferramentas que simplesmente não são adequados para certas idades. E olha, essa preocupação não vem só das empresas. Ela virou uma questão legal. É um movimento global. Países como Reino Unido e Alemanha já estavam criando seus mecanismos de filtragem. Aqui no Brasil, a discussão esquentou com a proposta da Lei ECA Digital, que quer levar os direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente para o mundo virtual. A previsão é para 2025. É justamente em resposta a essa pressão das leis que as empresas estão se mexendo. Então, beleza. Se a proteção é o porquê, a tecnologia é o como. Mas como exatamente essas plataformas estão tentando confirmar a idade de quem está ali do outro lado da tela? A tecnologia por trás disso é bem fascinante e, na verdade, bem variada. Até pouquíssimo tempo atrás, a gente vivia na era da autoverificação. Era basicamente clicar numa caixinha dizendo sim, tenho mais de 18 anos. Um sistema que, vamos combinar, era fácil demais de burlar, né? Agora, a gente entrou na era da verificação ativa, que usa a tecnologia de verdade para estimar ou confirmar a idade com muito mais seriedade. E quando a gente fala em verificação ativa, não é uma coisa só não. Existem algumas abordagens principais que as empresas estão usando, e cada uma delas tem suas próprias características, vantagens e, claro, desvantagens. Basicamente, dá para a gente dividir os métodos em 4 grandes grupos. E eles vão desde análises quase futuristas do nosso rosto até métodos que parecem coisa de filme de espionagem. São eles: escaneamento facial com inteligência artificial, análise de comportamento, prova de conhecimento zero e a verificação por documentos. Vamos dar uma olhada em cada um. O primeiro, e talvez o que mais chama a atenção, é o escaneamento facial. Plataformas como Roblox já estão usando isso. A pessoa olha para a câmera e uma inteligência artificial que foi treinada com milhões de rostos analisa as feições para estimar a idade. Em mais ou menos 1 minuto, ela dá um resultado. Em seguida, tem uma técnica bem mais sutil: a análise de comportamento. Gigantes como YouTube e Spotify usam isso. Eles analisam os sinais que a gente deixa, as músicas que ouvimos, os vídeos a que assistimos. A plataforma tenta montar um perfil e adivinhar uma idade. O ponto fraco? Bom, os gostos das pessoas são muito variados. Então, se for usado sozinho, esse método tem uma chance bem maior de errar. Agora, uma abordagem que soa como ficção científica: a prova de conhecimento zero. Pensa num porteiro inteligente. Ele não precisa ver sua identidade para saber se você pode entrar. Você só precisa provar para ele que tem a chave que diz que tem mais de 18. É um teste criptográfico que responde só sim ou não, sem nunca revelar uma foto, um nome ou qualquer outro dado. A grande vantagem aqui é a privacidade total. E por último, o método que é considerado o mais eficiente de todos: a verificação direta, usando documentos ou dados de cartão de crédito. Aqui não tem estimativa, é uma confirmação. A pessoa manda os dados de um documento oficial e o sistema valida. É eficaz? Sem dúvida. Mas é aqui que a conversa muda de tom e fica bem mais complexa. Pois é aqui que a história ganha um novo capítulo. Porque ao tentar resolver um problema seríssimo que é a segurança infantil, essas soluções, especialmente de verificação por documentos, podem estar criando outro, um risco à privacidade de todo mundo. Ali fica a pergunta no ar, né? Será que não estamos trocando um risco por outro? Ao implementar essas ferramentas, a gente está caminhando para uma internet mais segura de um jeito equilibrado? Ou estamos só inclinando a balança para o lado da vigilância? E para ajudar a gente a pensar nisso, tem a visão de especialistas. A Brenda Guedes, pesquisadora da UFC, aponta uma coisa fundamental. Ela diz que, embora essas ferramentas não sejam uma bala de prata, elas são um avanço importante. É uma mudança de mentalidade para uma internet que até então nem se preocupava com isso.
E este slide aqui resume o dilema de forma perfeita. De um lado, a verificação por documentos é de longe a mais eficiente, disso não há dúvida. Ao mesmo tempo, é a que representa o maior risco, a maior vulnerabilidade para a segurança dos dados pessoais. É aquele embate clássico entre eficácia e segurança. Então, o santo graal da verificação de idade online é exatamente este. O grande desafio tecnológico e regulatório do momento é achar um jeito de responder sim ou não para perguntas sobre a idade sem precisar saber quem é a pessoa. Em outras palavras, confirmar a idade sem coletar dados sensíveis como CPF, RG ou o número do cartão. Diante desse cenário todo, desse quebra-cabeça, para onde a gente vai a partir daqui? Qual que é o futuro da identidade da segurança online para os mais jovens? A busca pela solução ideal está a todo vapor. De um lado, órgãos de proteção pressionando por mais segurança. Do outro, as empresas de tecnologia correndo para desenvolver métodos que protejam as crianças sem criar um banco de dados gigante e vulnerável. As abordagens que a gente vê hoje são só os primeiros passos de uma jornada longa e muito importante. E a gente termina com a grande questão que amarra tudo isso. É uma pergunta que empresas, legisladores e toda a sociedade vão ter que responder nos próximos anos e que vai definir o futuro da nossa vida digital.